Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai assistir a este vídeo que vai ficar gravado no nosso grupo, não é? Do curso Literatura de Cordel. Portanto, eu quero cumprimentar você, certo? Que está agora assistindo o vídeo, certo? É o seguinte, pessoal, nós tivemos alguns contratempos, alguns empecilhos para realizar este curso, por ter inicialmente preparado ele para os professores do município. E nós tivemos realmente o ingresso de alguns professores, certo? Que por estarem em um processo de fechamento do ano letivo, eles não estão dando conta de participar das aulas presencialmente. E aí eles sugeriram horários diferentes, sugeriram cronogramas e mesmo assim não tiveram como estarem presencialmente em todas as aulas. E foram, assim, um bando de coisas específicas de tempo de pandemia, não é, gente? Nós ainda não nos habituamos a esse processo de estar preso em casa, de não das coisas funcionarem diferentes. Portanto, a gente tem que sofrer alguns ajustes. E hoje nós estamos realizando a gravação da nossa nona aula, que eles estão assistindo posteriormente, de acordo com seus tempos disponíveis, certo? E vamos caminhando. Amanhã eu fecho a 10ª aula, então vão ficar todas as aulas gravadas aqui no grupo e a gente vai criar um grupo de transmissão. Vamos extinguir aquele grupo onde tem muitas pessoas que não estão inscritas. Vamos criar um grupo exclusivamente com as pessoas que se inscreveram e aí vamos interagir, não é, internamente nesse grupo para a conclusão, o fechamento do curso, mesmo posteriormente a gestão que está entregando a prefeita, né? Mas nós vamos cumprir a nossa obrigação, independente de quem é o prefeito que lá está. Mas o nosso compromisso é com o aluno que se inscreveu e atendendo ao pedido deles, quando eles conseguirem fechar o ano letivo, nós iremos fazer a conclusão do curso, tá certo? Então, na verdade, nós vivemos um momento atípico da humanidade, né? Em que nós não somos nem as mesmas pessoas, o mundo não é o mesmo mundo, as coisas não funcionam no seu ritmo de originalidade e devemos estar preparados para ajustes continuadamente, não é, pessoal? Infelizmente, a gente tem que se adaptar ao momento, porque ele não vai se adaptar à nossa necessidade, né? Então, pois bem, outro dia, já com a aula preparada, o aluno Sanché, ele escreveu um poema em 10ª, por sinal, e o acoplei
né, na aula como atividade da aula daquele dia, né? E pedi para que vocês o analisassem de acordo com a estrutura do cordel já estudada por nós em aulas anteriores. E eu irei fazer essa atividade aqui com vocês hoje, no final dessa aula, certo? Hoje também o colega de vocês, João Duarte, ele me enviou uma poesia, não é? E, se não me engano, em quadrão, parece. E nós vamos fazer a leitura dessa poesia e vocês irão fazer a análise. Eu vou postar lá no grupo e vocês vão fazer a análise, estudar, e será a atividade do dia de hoje, tá certo, gente? Então, nós vamos também iniciar esse processo vendo os colegas agirem, como os colegas se comportam após a decisão de criarem tal poesia, certo? A gente vai analisar tudo isso bem direitinho, como eles se comportam, por que a escolha do tema, certo? Então, hoje nós vamos ter uma aula mais prática que todas. Como eu dizia na divulgação do curso, um jeito bem arretado e simples, para que você de fato aprenda a escrever poesia. Poesia não é fácil para mim também escrever poesias, porque um dia eu escrevi um livro, porque um dia eu fui professora, porque um dia eu fui jornalista e convivi com várias classes sociais. Não, é fácil para qualquer pessoa. E se é possível para mim, é possível para você também. Tá certo, meu aluno, minha aluna? Então, nós vamos ver como vocês deverão agir na preparação para criar uma poesia de vocês, né? O primeiro passo, você vai escolher o tema e começa da seguinte forma: você vai se perguntar o que eu devo falar nesse poema, certo? Você vai se perguntar o que eu gosto mais e tenho mais conhecimento para encontrar com facilidade palavras suficientes para compor essa poesia, não é? Então, você deverá ter um diálogo consigo mesmo, né? Você também vai pensar, imaginar, né? Que também poderá pesquisar sobre o tema escolhido, caso seja assim, um fato histórico, um acontecimento, uma situação de vida, não é? Ou algo que você vivenciou, certo? Este sim, o que você teve vivência, você terá muito mais facilidade para narrar, viu? Receba esse meu conselho, certo? O que você vivenciou é o tema mais fácil para você discorrer sobre ele. Haja vista como você vivenciou o fato, você sente, e a imagem daquilo
ela vai passando assim na sua mente, tá certo? Ela vai passando na sua mente como se fosse assim uma tela de televisão, certo? E as palavras estão bem ali representadas nessa imagem que você vai ver através da sua consciência, do seu subconsciente, certo? Então você vai ver isso claro na poesia que eu acabei de falar, do Sanché, na poesia de João. É o que ele pensa, é o que ele vê, é o que ele percebe diante do que ele está falando. Você também não deverá inventar de escrever sobre o que você não sabe e nem estudou, tá certo? Que vai lhe render assim um famoso branco, sabe aquela página branca? A tela da sua imagem, ela vai estar lá tal qual quando a televisão corta a imagem e fica somente aquele chuvisco, entendeu? E não vai sair nada da sua mente, tá certo, meu bem? É assim que funciona. E para ficar mais concreto, o que eu estou falando para vocês, eu vou escolher um tema para escrever 3 estrofezinhas aqui com vocês, tá certo? Na aula de hoje ainda, certo? Eu acredito que vocês me conhecem muito bem e eu acredito que vocês sabem que como eu estudo sobre autoconhecimento, como eu já entrevistei muitas mulheres no programa de rádio que eu tinha até a pandemia, não é? Paraíba Mulher Macho. Então eu entrevistei muitas mulheres, né, no programa. E também eu falo muito sobre o tema mulher, né? Então será esse o meu tema para escrever as 3 estrofes, é o tema ser mulher, certo? E a gente ainda vai escrever essas 3 estrofes nesta aula, tá ok? Então vamos ao segundo passo que você tem que dar para poder escrever poesias de cordel, certo? Com eficácia, com excelência, certo? Então o segundo passo é você conhecer a estrutura do poema de cordel, né? A estrutura do poema que vocês sabem que são assim diversos. E nós já estudamos isso aqui, que existem poemas em quadras, que são as estrofes. As estrofes de 4 versos ou 4 linhas, que existem quinta, que são as estrofes de 5 versos ou 5 linhas, que existem a sextilha, que são estrofes de 6 versos, não é? A gente sabe também, estudou também, que hoje as estrofes de 4ª e 5ª, né? Não se usa quase mais, que foram muito utilizadas lá na Idade Média, lá no início, no trovadorismo, né? Nós estudamos isto
aqui nas nossas aulas da semana passada, certo, pessoal? Então, nós estudamos que quarta e quinta, que são estrofes com 4 e com 5 versos, foram as estruturas iniciais do cordel. Quase não existe mais, mas foi o ponto de partida, né? E depois foram trabalhadas, foram aprimoradas e chegou-se à conclusão que a mais tradicional na literatura de cordel seria a de 6 versos, ok? E mais na frente, ainda nesta aula, nós iremos entender por quê, ok? Porque a estrofe de 6 versos, a sextilha, é a mais usada hoje pelos cordelistas e também pelos cantadores de violas, pelos repentistas. E nós vimos também que cantiga de improvisos não é literatura de cordel. E qual é a diferença, Rita, entre poeta de improviso, poesia de improviso e poesia de cordel? A diferença, meu amigo, é que, minha amiga, a diferença é que a poesia de improviso, ela sai por instantânea, né? Instantaneamente ela é criada. E a poesia de literatura de cordel, ela é escrita, ela é pensada, ela é criada obedecendo a regras, certo? A regras, e posteriormente ela é revisada, ela é lapidada para então alcançar a sua excelência e ser impressa, ser divulgada, impressa em folhetos, publicadas em folhetos e comercializada aí mundo afora, certo? Então, é essa a diferença entre poesia de improviso. A de improviso, você diz, está dizido. Não é, gente? Brincadeira. A de improviso, você disse, você não volta mais atrás. Você não tem mais a oportunidade de você lapidar, de você ajustar ela na regra, na estrutura correta, né? E a literatura de cordel, você tem todo um processo de criação e de revisão para poder ser distribuída, não é? Distribuída de forma impressa. Então, pessoal, existem as sextilhas, como eu estou dizendo, que são as estrofes com 6 versos ou 6 linhas, que é a mais usada atualmente pelos cantadores e também pelos cordelistas. E aí, gente, cordelistas são escritores de poesia, viu? O cordelista, ele escreve a poesia. Ele não faz no improviso. E aí, sejam cantadores de violas, os chamados violeiros, que realizam ainda muitas cantorias. Lá na nossa terra, Olho d'Água, é um celeiro de caras que
aí estão, não é, fazendo cantorias, criando congressos. Inclusive, esta semana foi realizado o 16º Congresso de Viola na minha terra, na modalidade remota, né? Assim como está acontecendo todos os eventos por conta da pandemia. E eu mando um abraço para os meus amigos violeiros, Veridiano Feitosa, que é quem organiza, foi quem organizou todos esses congressos, 16 congressos já. E aí nós temos o Elton Ferreira, que também é de Olho d'Água, Antônio Feitosa, Zé Feitosa, tem ainda João Feitosa, certo? Tem Geraldo Feitosa, que hoje ele reside, se não me engano, em Tabira, ou Serra Talhada, é uma coisa assim, certo? Tem o meu primo Zé Didão, tem João Amaro e as suas filhas, Zefinha Amaro e Aparecida Souza, gente. Que, se não me engano, são as primeiras mulheres, filhas da nossa terra, a fazer poesia de improviso. Inclusive, a Lei de Cultura Aldir Blanc, né? Através da Prefeitura Municipal de Olho d'Água, mas isso é um recurso federal que veio do governo federal para a Prefeitura distribuir com os produtores de cultura que estão na inércia, sem trabalhar, porque não tem condições na pandemia, né? Então, essa lei veio para patrocinar eventos e a Prefeitura de Olho d'Água ofereceu a oportunidade para essas poetisas, Zefinha Amaro e Aparecida Souza, mostrar seus talentos, não é? No 16º Congresso de Viola de Olho d'Água, que foi transmitido pelo Facebook, na modalidade remota, como eu estou lhe dizendo, mas que já ultrapassou de 500 visualizações, eu vi hoje à tarde, e deve alcançar terras longínquas, não é? Porque a internet mostra a sua tela ao mundo inteiro. Então, não é o caso da nossa aula aqui. Essa nossa aula, ela é em um grupo fechado de 20 alunos que se inscreveram também através da Lei Aldir Blanc, certo, pessoal? Mas o canal aberto é exatamente exposto para o mundo inteiro. Então, as duas poetisas, filhas da nossa terra, que nos orgulha muito, né? Eu até assisti e observei o talento delas. Muito bom, sabe? A gente sabe que todos nós precisamos estar atualizados, precisamos aperfeiçoar as nossas habilidades e competências, mas se as meninas são ótimas, certo? Na minha visão, são ótimas. Então, pessoal, existem, como eu venho dizendo, as cestilhas, que são poesias
sim, as setilhas também, que são poesias de 7 versos. As sextilhas eu acabei de comentar, né? Então, existe também as setilhas, que são poesias de 7 versos ou 7 linhas. As oitavas, também conhecida como oitavas de quadrão, né? Que é uma modalidade de poema que nós vemos muito pouco por aí, não é? A não ser no congresso, às vezes, eles inserem, né, para ver a capacidade dos cantadores, certo? É uma modalidade bem, assim, difícil. E existe também a nona, né, que são estrofes de 9 versos ou 9 linhas, e a 10ª, que foi a modalidade, certo, criada na poesia do colega de vocês, Sanché Estrela, certo? Então, existem ainda outras modalidades de poesia popular. São infinitas, certo, gente? E de acordo com a capacidade do poeta, ele vai criando, vai inovando, certo? E pelo amor de Deus, não entendam que eu estou aqui dizendo que nenhuma está errada, certo? Porque na minha concepção não existe erro, certo? Então, não entenda que eu estou dizendo que está errado, que não é literatura de cordel. Porém, eu devo dizer que as modalidades de poesia sextilha e setilha são mais usados no folheto. Vocês me entenderam? Inclusive, as gráficas, certo? Inclusive, as gráficas de folheto, elas selecionam, aprovam mais essas duas modalidades para publicação. Muitas delas não aceitam publicação em 10ª, certo? Entendam bem, não estou dizendo que não é literatura de cordel, a poesia de 10 versos ou 10 linhas, mas que as gráficas, elas têm preferências pela sextilha e algumas pelas setilhas, certo? Mas ainda a sextilha, que já eu vou dizer por que as gráficas preferem a cestilha para imprimir os folhetos. Vamos dizer que são preferências assim, como as gráficas que fazem impressões de livros e têm suas linhas de editoração, certo? Tem editoras que é da linha gótica, certo? Tem outras que são da linha gospel. Tem outras da linha de conhecimento e desenvolvimento humano, certo? Outras de editoração didática. E por aí vai o carretel, como diz o meu amigo jornalista Francisco Sampa, né? É um grande amigo que eu admiro muito, muito experiente, com os seus cabelos já embranquecidos, e ele costuma dizer, e lá vai, por aí vai o carretel. Então, porém, partindo da premissa de que a cestilha é mais fácil de ser corrigida, as estrofes do folheto, e isso facilita o trabalho da gráfica, acredito ser essa razão, certo? Que fundamenta esta escolha. Pois veja bem,
Na cestilha, os versos ímpares, ou seja, o primeiro, o terceiro e o quinto verso, eles não rimam com nada. Tá certo? O primeiro, o terceiro e o quinto não rimam com nada. Somente os versos pares, o segundo, o quarto e o sexto, é que rimam entre si. Tudo bem? Acho que a preguiça ou a economia de tempo, já que é um produto de comercialização barata, certo? Então não compensa muito tempo de dedicação, né? Você quer alguém chamando. E conta mais alto, né? Então veja bem a cestilha, certo? Eu escrevi para vocês umas estrofezinhas, acho que 2 ou 3 estrofes da cestilha, que diz assim: para você ser cordelista precisa de inspiração e de estudar a técnica de boa estruturação e escrever sua poesia inserindo a ex-canção. Tá certo, pessoal? Aqui eu tô ensinando em forma de verso, né? Então, os versos devem ter rima, oração. A oração muito importa, porém a sílaba poética metrificada conforta a entonação do poema e a rima fecha a porta. A cestilha é composta de 6 versos nebulosos ou de 6 versos alegres, dependem de estímulos nossos. A sua alma demonstra seus versos quão valorosos. Quer dizer, gente, depende muito do estado de espírito do poeta, não é? Quando ele está criando. Quando ele está triste, ele vai criar versos nebulosos, né? Tristes, sombrios, como quem conhece o poeta Augusto dos Anjos, a obra do poeta, o Eu, de Augusto dos Anjos, você encontra a poesia, porque poesia é alma. A poesia, pessoal, nada mais é do que a sua alma aversada, certo? E aí, eu não sei se você sentiu que há uma coerência entre a razão dos dizeres e do como dizer, certo? Depende de quem está por trás da poesia. Depende de quem for o poeta e que função ele está assumindo naquele momento, né? Como se tratam de versos de formação, esses que eu acabei de recitar para você, que eu criei ensinando como fazer. Então, como se trata de versos de formação, eles têm que demonstrar isso, não é? Que é de alguém que estudou para formar. E deverá ter uma linguagem de quê, gente? De professor. Uma linguagem mais formal, certo? É claro que a poesia de cordel, propriamente dito, ela precisa necessariamente de ter uma linguagem popular, certo? Popular. Mas quando é uma poesia escrita neste sentido de formação, então ela deverá ter essa funcionalidade de convencer você de que eu tenho
a capacidade de ensinar, porque eu estudei o que eu estou transmitindo. E na análise da 10ª criada pelo aluno Sanché Estrela, você vai sentir a linguagem de quem fez também, certo? E aí você vai perceber o autor situado na criação dos seus versos. Entende? Você está entendendo o que eu quero dizer? Que quem escreveu aqueles versos está bem distante de ser o empresário Sanché Lacerda, o fazendeiro lá de Porto Velho, Rondônia. Quem escreveu aqueles versos foi um menino suado do sol de meio-dia, circulando e bisbilhotando a feira de Olho d'Água lá nos anos 70. Tá certo, gente? É muito interessante isso. É muito interessante você sentir o posicionamento do autor na sua criação, certo? Então, nas análises do poema de João Duarte, jamais nós iremos sentir o autor como sendo o empresário João Duarte lá de Goiânia, certo? Nós iremos sentir o menino matuto, o menino beiradeiro, como fala o próprio Sanché, pisando no chão descalço, de olho d'água e curiando as conversas dos homens que entravam na barbearia do seu pai João Marculino, lá nos anos 70, também na cidade de Olho d'Água. Pois bem, meus alunos, nós vamos ao terceiro passo agora para a construção da nossa poesia de cordel. O terceiro passo será a rima. Nós estudamos em aulas anteriores, certo? Que as rimas são sons parecidos no final de cada verso. Uma dica importante para facilitar a construção de rimas nos seus versos é o verbo no infinitivo. Você encontra facilmente uma palavra para rimar. Exemplo: amar, falar, dançar, parar e por aí vai, né? Certo? Então, é só uma dica assim, porque para facilitar. Só que para enriquecer o seu cordel, porque o cordel eu não falei ainda com vocês a respeito disso, mas o cordel ele deve ter no mínimo do mínimo 16 estrofes, certo? 16, para poder fazer a impressão de quantas? 8 páginas com 2 estrofes cada um, certo? E depois nós vamos estudar isso, ok? Então, só para enriquecer o seu cordel, você sempre deve trocar as rimas. Por exemplo, na primeira estrofe, você rima com, no infinitivo, amar, dançar, né? Como eu exemplifiquei, certo? Na segunda estrofe, você muda para dós, por exemplo, calados, amados, não é? Desejados, entendeu? Você troca a rima para enriquecer. E a terceira estrofe, vamos dizer, você rima com fazer, lazer, certo? Entender. E por aí vai, como diz novamente o meu amigo Francisco Sampa, as contas do Rosário. Então, o nosso quarto passo, qual é? O nosso quarto passo é a escansão poética. E o que é escansão poética, Rita?
é conhecer o que é sílaba poética, que é um pouquinho diferente da sílaba gramatical que nós temos e convivemos no dia a dia, né? Isso trata da metrificação na literatura de cordel. E isso não tem alteração, gente. Em todas as modalidades explicadas anteriormente para vocês, não se altera. Todas deverão ser com versos de 7 sílabas, seja na quarta, na quinta, na sextilha, na setilha, na oitavas de quadrão, na nona, na décima, seja onde quer que seja, o verso tem que ter 7 sílabas poéticas, certo? E a diferença da sílaba poética é a seguinte. Eu preciso que vocês prestem bem atenção que na separação de sílabas poéticas, aquelas sílabas chamadas sílabas fracas, algumas elas se unem a outras sílabas, certo? Ou simplesmente elas são ignoradas, ok? Então, vamos nós metrificar aqueles versos que eu criei agora há pouco, tá certo? Eu criei aquelas estrofezinhas ensinando a você fazer o cordel. Então, para você ser cordelista, então, para você ser cordelista. Por quê? Se fosse na divisão silábica gramatical, nós teríamos 8 sílabas, tá certo, pessoal? Porque na última palavra, a sílaba tônica é a penúltima. Portanto, a última sílaba é uma sílaba fraca e ela é isolada, ela é desprezada, não é contada, tá certo, pessoal? Mas o verso está composto com 7 sílabas poéticas. Para você ser cordelista. Lis e tá não conta, né? Aí, precisa de inspiração. Então, como a última sílaba desse verso também ela é tônica e inspiração, aí o que é que vai acontecer, pessoal? Então, internamente, no meio do verso, você vai ver se tem uma preposição que pode unir com a primeira sílaba, que também é fraca, de uma palavra. E aí, nesse verso, precisa de inspiração, nós juntamos da preposição de com is, da palavra inspiração. Pode prestar atenção que quando você canta, você une o som das duas palavras, das duas sílabas gramaticais, tornando uma só sílaba poética, né? Precisa dins. Entendeu, pessoal? Então, dins fica uma só sílaba poética. E nós teremos, mais uma vez, 7 sílabas, certo?
Aí nós vamos e de estudar a técnica. Aqui já sofreu uma alteração bem maior, certo, gente? E de estudar a técnica. Técnica, a primeira sílaba é a sílaba tônica, portanto, o resto da palavra, ela foi anulada, tá certo, gente? Então, poeticamente, ela não existe, tá bom? Então, nós teremos novamente 7 sílabas, certo? De boa estruturação. Gente, por incrível que pareça, essa também não precisa, ela coincide com a sílaba gramatical. De boa estruturação. Porque a última sílaba é a tônica. De escrever sua poesia. Pessoal, eu vou mandar para vocês essa poesia já analisada, tá certo? Quando nós tivermos formado o grupo que vai concluir o curso lá em janeiro. Então, nós vamos fazer pessoalmente essa divisão silábica, tá certo? Então, vamos seguindo. Qual é o 5º passo? Que eu tô vendo que já tá completando a nossa hora. E eu ainda tenho muita coisa para passar. Então, qual é o nosso 5º passo? É entender o que é oração, coesão. Isso é uma pilastra importantíssima para você construir a sua poesia de cordel. Não adianta você saber classificar a sua poesia quadra, quinta, sextilha, setilha, ou sétima, oitava, oitava de quadrões, nona, décima, ou o que quer que seja, certo? Não adianta você conhecer a diferenciação entre a sílaba gramatical e a sílaba poética. E conhecer todas as modalidades de rima em cada modalidade poética. Se você não sabe desenvolver uma narrativa com sentido lógico na poesia, então nada feito. Tá certo, gente? A coerência, ela é fundamental, como eu falei em outra aula lá atrás. A história narrada no cordel, ela tem que ter começo, meio e fim. Por isso, eu recomendo que lá no primeiro passo, você tenha uma preocupação de conhecer amplamente o tema a ser escolhido para a construção do seu cordel. Entendeu, pessoal? Quando eu falo de oração, eu estou querendo dizer que os versos, eles têm que estarem interligados, assim como as estrofes também. Uma tem que dar sentido de espera pela outra estrofe, certo? Até que alcance a última, certo? Ou a derradeira. Muitas pessoas confundem, né? Última com derradeira. E vou só dizer aqui para vocês
como é exatamente o significado de cada uma. A última ainda tem a possibilidade de surgir uma futura, surpreendentemente, né? E derradeira não existe essa possibilidade. A última, ela pode ser derradeira, mas a derradeira não pode ser a última, certo? Então, pessoal, nós estamos entendidos o que é oração e coerência. É simplesmente a amarração da história entre os versos, entre as estrofes, né? Vamos ao tema que eu escolhi lá em cima, lembra? Que eu escolhi no início da aula, eu escrevi 3 estrofes de cetilhas, certo? De cetilha. O tema que eu escolhi, lembra que foi a mulher? Então eu disse assim: temos certeza que existem mulheres bem arretadas que transformaram o mundo e merecem ser lembradas. Pois já dizia Xalita é Gabriel Xalita, escritor, né? Que ele dizia: bravura não se imita, tem que nascer destinada. Eu não sei se você percebeu que nós rimamos mulheres bem arretadas com merecem ser lembradas e tem que saber que nascer destinadas. Uma coisa que também que não tem assim muita importância é entre o S, que aumenta no plural, certo, gente? Poderia ser destinada, tem que nascer destinada, não tinha problema, certo? Então, vamos a outra estrofe, né? Eu digo assim: mulheres como Penélope, de amor exacerbada, fidedigna, e Joana d'Arc, valente e desassombrada, e Curie, a cientista que o prêmio Nobel conquista depois da fome enfrentada, porque ela passou, né, muita necessidade, foi uma pessoa que sofreu muito. Então, se você analisar, você percebe que eu rimei também a segunda estrofe com a quarta e a sétima. E as duas, quinta e sexta, também elas rimam entre si. Tudo bem, pessoal? Então, finalmente, nós vamos agora analisar o cordel do colega de vocês, Sancher Estrela, né? Para poder fechar a aula de hoje, que já ultrapassa de 60 minutos, né, pessoal? Então, vamos lá, né? Então, você vai ver quando eu vou ler novamente o poema de Sancher Lacerda e você vai entender que Sancher, ele pensou bastante e escolheu o tema que ele vivenciou. E certamente, como eu disse lá atrás, nós não vamos encontrar o empresário Sancher Estrela, nós não vamos encontrar o fazendeiro lá de Porto Velho, Rondônia, na poesia. Nós iremos encontrar o menino beiradeiro, suado, do sol de meio-dia no meio da feira livre, de olho d'água, observando o que lá existia, o que lá era vendido, lá nos anos 70, com a linguagem daquele menino, viu? Certo? Certamente ele está assistindo ou vai assistir essa aula e ele vai confirmar consigo mesmo, né? Certo? Que ele recordou
todos esses passos, certo? Pela sua mente, né? Então, na aula de hoje, que nós estamos recordando também, é uma aula assim, de forma bem clara e resumida, e veio na lembrança, né, minha também, a Feira de Olho d'Água, certo? Que nós vamos agora, não é, relatar na poesia de Sanché. Então ele diz assim: lona estirada no chão, expondo a mercadoria, alguidar, colher, bacia, gamela, mão de pilão, fuso de fiar, algodão, agulha para bordadeira, caneco, pote e chaleira. É coisas para ficar louco, tudo isso e mais um pouco. Tinha Olho d'Água na feira, certo, gente? Aí nós vemos uma décima, certo? Nós temos uma décima. Se você analisar direitinho, você vê que está narrando tudo que tinha lá jogado em cima da lona para as pessoas comprarem, né? A gente também pode sentir que ele estava ali observando e decorou e aprendeu tudo que lá existia, certo? Quanto à estrutura, ele fez em décima, o primeiro verso, o terceiro e o quarto, eles rimam entre si. O segundo verso, não, é o primeiro, o quarto e o quinto, eles rimam entre si. O segundo, o terceiro, o sexto, o sétimo e o décimo também rimam entre si. O oitavo e o nono também rimam entre si. Então, é A, BB, AA, BB, CCB, certo? Então, essa é a formação da rima feita pela décima de Sanché. Continuando, gente. Ele diz: gaiola para todo lado, de longe se ouvia o grito, papagaio, periquito, curió, canário pardo, tem azulão, do banhado, juriti, gola e coleira, tem chechel de bananeira, rolim, tucano, toco, tudo isso e mais um pouco, tinha Olho d'Água na feira, certo? Então ele descreve como se estivesse vendo naquele momento. E no momento em que, e você vê que tem coerência, você sente que ele ainda vai dizer mais coisa, né? E tem uma ligação entre os versos, né? Que é a chamada oração, é um ligamento entre um verso e outro, não é? Então a gente percebe que o autor estava presente, certo? Que o autor é esse menino, né? Então, na banca de armarinho, a matutada procura material para costura, bique cambraia de linho, vira o maior burburinho, parece até brincadeira, a multidão beradeira pagando e pegando troco, tudo isso e mais um pouco a gente via na feira, certo? E a gente via mesmo. Isso aqui é um fato real. Olhe, veja bem a característica da literatura de cordel. É um fato real, não é?
é um fato real, sazonal daquela época em que existia a feira livre no meio da rua, onde as coisas eram jogadas, né, gente, na lona, como ele diz, certo? Nas bodegas da cidade, olha, ele ainda quis mostrar que além da feira da rua existia. Então ele está narrando uma história de época daquela cidade, né? Nas bodegas da cidade, pois eram tantas que havia, não só havia uma bodega. No reservado bebiam, as bodegas, elas tinham um balcão e lá atrás tinha um reservado para os homens entrarem e beber, né? Pois eram tantas que haviam. No reservado bebiam com tira-gosto de peba, que era a carne da hora, né? Com tira-gosto de peba, o vinho de jurubeba, uma cachaça brejeira, galinha de capoeira com outras bebidas mais. Eu não esqueço jamais o que vi naquela feira. Carne com osso e sem osso, o marchante oferecia, salgada, dura e macia, filé, carne de pescoço, naquele louco alvoroço da rabada barragueira, tudo é carne de primeira, não podia ser exigente, tudo isso aquela gente comprava naquela feira, certo, gente? Então, o camelô chega e grita, vem aqui e aproveite, tenho aqui botão, colchetes, linha, intertela e fita, é tanta coisa bonita para enfeitar a beiradeira, viés, ri de primeira, ilhóis, elásticos, roliços, tinha mais e tudo mais, tinha mais que tudo isso vendendo naquela feira. Regulador de corpete, a linguagem é bem também da época, né? Regulador de corpete, botão de pé e coberto. Venham comprar, chegue perto, o preço é bom, aproveite, todo tipo de enfeite, para atender costureira, casada ou moça solteira, querendo andar alinhada na moda atualizada, comprava naquela feira. Lá no final do terreiro, aribé, prato, gamela, pote, moringa, panela e freguês para todo lado, louça para fazer guisado, trempe aclopada em chaleira, fogareiro, frigideira, alguidar, vaso e quartinha. Tudo isso a gente tinha que comprar naquela feira. Artigos ornamentados com arriata ou fivela, corona, cabresto e sela, peitoral, gibão bordado, cilha, rabiche calçado, louro, ginete e coleira, chapéu de couro e perneira, chinelo de sola e couro, estrela de prata ou ouro eu encontrava na feira, certo? Então, tudo que se procurasse encontrava naquela feira, certo? Então, tá aí, gente, a realidade. Vocês também, se Sanché é capaz de fazer, vocês também o são, certo? Então, vamos também agora para os... Tá passando alguns minutinhos, gente, mas do horário, mas tudo bem, né? O sexto e último passo é ajustar o que você escreveu dentro da estrutura do cordel e revisar erros de digitação, revisar erros de português e fazer da sua produção literária folhetos de cordéis excelentes. Fechou, galera? Então, esta
Foi a nossa penúltima aula do curso Literatura de Cordel, certo? E amanhã nós teremos a última aula gravada, tá certo? Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!